Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui falando para vocês em nome da Shine 3D. Quero agradecer o convite da Shine e a atenção de vocês aqui essa noite. Nós vamos falar hoje sobre um tema interessantíssimo, quentinho, super atual. Nós vamos falar da super poderosa fotogrametria, o tema do momento aí da implantodontia digital. O tema da minha aula é protocolo chairside com fotogrametria intraoral. E vocês vão perceber que o futuro da implantodontia digital chegou ao Brasil. Bem, quando nós falamos de fluxo digital, se nós formos fazer um caso no fluxo 100% digital, nós passaremos por todas essas etapas aqui. Primeiro, a digitalização do paciente, através da tomografia e do escaneamento. Nós precisamos colocar o paciente dentro do computador, para que nós possamos realizar um planejamento digital, um planejamento reverso, escolher a posição dos dentes, a posição dos implantes. Nós temos a possibilidade também de desenhar guias cirúrgicas para transferir esse planejamento que estava ideal no ambiente virtual para a boca e imprimir todas essas guias cirúrgicas e provisórios. Na sequência, operar de forma guiada, já que nós estamos falando de um fluxo 100% digital, para que a gente possa garantir que o que foi planejado vai ser entregue para o nosso paciente. E o ponto sensível de todo esse fluxo é exatamente esse aqui, olha só. A transferência do posicionamento exato, acurado, desses implantes que foram instalados. E é aqui que entra a nossa fotogrametria, para que nós possamos fazer um desenho dessa prótese final e depois materializar esse desenho final, fazer uma prótese final e entregar para o nosso paciente com passividade para garantir a longevidade aí da nossa prótese e dos nossos implantes. Meu nome é Igor Riso, sou cirurgião dentista, implantodontista, especialista também em ortodontia, pós-graduado em reabilitação oral, mestrando em odontologia digital, eu sou speaker do sistema de implantes Titanium Fix e embaixador da Shine 3D. Criador do método Aquila de implantodontia digital, onde nós ensinamos implantodontistas a terem mais precisão e previsibilidade nos seus casos de implante prótese, confeccionando suas próprias guias cirúrgicas e seus próprios provisórios. Eu também coordeno uma pós-graduação online de implantodontia digital, reconhecida pelo MEC, chancelada pela Faculdade Anhanguera, onde a gente passa por todas essas etapas que eu mencionei para vocês do fluxo digital da implantodontia. No meu perfil do Instagram, @implantodontista-digital, nós publicamos lá com frequência conteúdos da rotina clínica da implantodontia digital, de como ter mais precisão e previsibilidade. No método Aquila já se passaram mais de 800 alunos, mais de 2.000 alunos na nossa imersão. Já fomos reconhecidos aí pela Hotmart pelo número expressivo que nós alcançamos de alunos. Na nossa pós-graduação em implantodontia digital já são mais de 200 alunos matriculados. Bem, todo implantodontista que já trabalhou no fluxo analógico, já fez montagens em articulador, moldagem de transferência, usa arco facial, monta o modelo superior, molda o antagonista, registro de mordida, vira o articulador de cabeça para baixo, coloca o modelo inferior, monta o modelo inferior, sabe o quão trabalhoso e quantas horas clínicas são gastas para termos um modelo montado como esse aqui. Em contrapartida, montar um caso como esse no fluxo digital é muito mais rápido, muito mais simples, sem contar com a experiência do paciente, que é mais positiva. Esse, por exemplo, trata-se do mesmo caso. Eu que montei esses dois casos, no analógico e no digital. O paciente fez protocolo superior comigo, anos depois voltou para fazer o protocolo inferior, então eu percebi que eu tinha a mesma paciente montada nos dois fluxos, analógico e digital. E fazer isso no fluxo digital é bem mais prático. Antes de prosseguir, eu sinto a necessidade em diferenciar acurácia e precisão. São termos muito comuns hoje em dia por causa da odontologia digital, e eu percebo que o pessoal confunde o significado dessas duas palavras, onde acurácia tem a ver com a veracidade e precisão tem a ver com a repetibilidade. Vou explicar melhor. Se nós tivermos um alvo e o nosso objetivo é acertar no centro do alvo, e nós conseguimos acertar no centro do alvo, quer dizer que nós tivemos acurácia. O meu objetivo ele foi cumprido com veracidade. Se nós acertamos fora do alvo, mas nós conseguimos repetir aquele resultado, então eu estou sendo preciso, mas sem acurácia. Ou seja, a precisão tem a ver em você conseguir repetir o mesmo resultado. Mas qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é acertar no centro do alvo e conseguir repetir isso várias vezes. Isso sim é a precisão e a acurácia. Então a acurácia é acertar no centro, cumprir o objetivo, e a precisão é conseguir repetir isso por muitas vezes. Continuando minha apresentação, eu trouxe para vocês aqui como exemplo um dos meus casos. Quando, no começo das minhas andanças aí na implantodontia digital, eu estava tentando fazer um protocolo no fluxo digital, e olha que nós temos aqui, ó, um gap. Então, a barra metálica, e aqui um gap. Então, na tentativa de misturar fluxo analógico com digital, escaneei o meu caso, escaneei o meu paciente, transferi os implantes digitalmente, fiz a barra num fluxo analógico,
e o que era para ser um encaixe passivo tornou-se um encaixe forçado. Aqui uma outra situação, aqui já uma barra feita no fluxo digital, e olha lá, um baita gap lá atrás, olha, mostrando que eu tive um grande problema aqui com a acurácia. E até onde parecia que estava passivo, olha só, se a gente desse um zoom, a gente via um pequeno gap que pode comprometer aí a longevidade, né, do nosso trabalho. E como nós fazíamos antes para tentar escanear, transferir esses implantes digitalmente? Bem, isso aqui é um dos métodos que eu já usei no passado, porque os scanners muitas vezes têm dificuldade em se localizar em uma arcada edêntula. Então a gente colocava borrachinhas de orto para o scanner poder se perceber onde ele estava e não se perder durante esse trajeto. No caso, as borrachinhas de horta, elas serviam como se fosse um trilho para ir guiando o nosso scanner. E por mais que nós enxergássemos que visualmente que o scanner tinha tido sucesso, que nós conseguimos enxergar tudo, isso não significava que eu tive acurácia nesse escaneamento. E eu vou explicar isso para vocês durante a nossa apresentação. O fato é que o scanner, ele trabalha costurando as malhas. O scanner enxerga o objeto, a superfície, vai fazendo fotografias ou vídeo, e o software do scanner vai pegando a imagem anterior e costurando com a imagem nova. Então, é através dessa costura que a imagem vai sendo se formada. E o fato é que todos os scanners, assim que fazem a costura dessa malha, uma pequena distorção, ela existe, ela é somada. Essa costura nunca é 100% perfeita. Ou seja, à medida que você vai andando para o lado oposto, essas distorções de costura, elas vão sendo acumuladas, principalmente em um rebordo desdentado. E o que os estudos mostram é que quando o scanner chega do lado oposto, ele começa com uma boa acurácia desse lado, e quando ele chega do lado oposto, essa distorção acumulada, ela pode chegar aí até os 300 micrômetros de distorção, que é muita coisa quando estamos falando de passividade de uma barra de um protocolo. Então leva a uma grande desadaptação aí, o que vai levar o nosso tratamento ao fracasso. E outros estudos também mostram que não adianta nós unirmos esses escambores, fazer uniões neles, splintá-los, porque essa distorção ao longo do arco, ao longo do escaneamento, ela vai continuar sendo incorporada durante a costura das malhas. Esse é o grande problema do escaneamento dos protocolos. E é exatamente o que esse estudo aqui mostrou, olha só. Então ele comparou um escaneamento convencional, e ele também colocou essas bolinhas aqui no meio do caminho, para que o scanner pudesse perceber onde ele estava, na intenção de melhorar a acurácia desse escaneamento. E ele também uniu todos os transferentes através de resina acrílica e fez o escaneamento. A conclusão foi que isso não melhorou o escaneamento. Então, splintar os escambores e fazer bracinhos para que o scanner não se perca, ele vai ajudar apenas nesse sentido, para facilitar que você finalize o seu escaneamento. E esse tipo de abordagem não elimina a distorção acumulada na costura das malhas à medida que você anda para o lado oposto com o scanner. Não resolve o problema. Aqui os escambores estão, nesse estudo, os escambores estão splintados com uma resina Duralay. E aí a gente analisa qual a diferença disso, de splintar os escambores, com colocar uns bracinhos nesses escambores para que o scanner consiga completar o escaneamento. Então ele vai servir apenas para que você consiga completar o seu escaneamento, mas não vai resolver o problema da distorção acumulada durante a costura das malhas. Ou seja, você não vai ter previsibilidade nos seus escaneamentos de protocolo com esse tipo de abordagem. Uns podem funcionar, outros não. E aí você corre o risco de perder o seu trabalho. Uma barra de protocolo. Zircônia, então, nem se fala. E esse é o grande problema dos scanners intraorais, ou escaneamentos de protocolo, transferência digital dos implantes. E é aí que entra a fotogrametria. A Shine 3D, ela tem um segmento industrial, onde ela já trabalha com tecnologia de precisão e já tem várias tecnologias patenteadas, inclusive digitalizações através de fotogrametria, onde consegue copiar objetos aí com altíssima acurácia e precisão. O que a Shine 3D fez foi trazer essa tecnologia de fotogrametria para a odontologia. Como funciona? Então, através de duas câmeras, eles fazem a triangulação dos pontos e assim localizam com precisão os objetos no espaço. E os artigos científicos já não têm dúvidas que o padrão ouro para transferências de implantes é a fotogrametria. A fotogrametria surgiu inicialmente através de dispositivos extraorais, onde esses marcadores são posicionados nos implantes e através de um dispositivo extraoral é capturado o posicionamento desses implantes aí com precisão, com acurácia, consegue-se fazer isso repetidas vezes e sempre funciona. Bem, qual o problema disso? Então são equipamentos extremamente caros
e não portáteis. Além disso, você precisa ter dois equipamentos. Tanto o equipamento de fotogrametria extraoral e também tem um scanner intraoral, porque o equipamento de fotogrametria extraoral ele não captura as imagens de dente, de rebordo, as imagens da boca. Eles apenas capturam a posição espacial dos implantes. Então precisa das duas tecnologias de forma separada. E a evolução disso foi a fotogrametria intraoral, que foi o que a Shine 3D genialmente trouxe para dentro de um scanner intraoral. E surgiu assim o scanner Shine Elite, o primeiro scanner 2 em 1 do mundo. Ele tem a capacidade de fazer escaneamentos, como qualquer scanner, escaneia dente, escaneia rebordo, um scanner desenvolvido especialmente para desdentados. E ele também tem a capacidade de fazer a fotogrametria. Então, através desses escambórios horizontais aqui, cheio de pontinhos brancos, ele consegue fazer aquela triangulação e a localização espacial de cada escambore, que é calibrado, codificado, e o software conhece o tamanho exatamente cada um desses escambores aqui codificados, que são únicos. Então, através dessa calibração do hardware contendo a fotogrametria dos escambores codificados e do software que está calibrado com isso tudo, capaz de reconhecer a posição exata de cada implante, nós temos uma alta acurácia e nós temos também uma alta precisão, uma repetibilidade. Ou seja, todas as vezes vai funcionar. E aqui estão os escambores. Esses pontinhos aqui, eles estão dispostos de forma única em cada escambore que acompanha o scanner. Esse kit de escambores codificados acompanha o scanner. E aqui está o software. É um software bem intuitivo e que já te dá o fluxo de trabalho. Então, você marca que você quer fazer a fotogrametria intraoral, quando você for escanear o seu protocolo. Você marca aqui nesse odontograma mais ou menos onde estão os seus implantes. Eu marquei aqui, por exemplo, 4 implantes. Tratava-se de um A1-4. Você marca se você tiver uma prótese provisória, tá? Uma prótese já existente em boca, já fixada, e ele vai te dar na sequência todo o fluxo de trabalho sem você precisar pensar no que você deve escanear primeiro. Então o próprio scanner já vai te pedindo os escaneamentos e você vai simplesmente escaneando na sequência. Repetindo, cada escambore desse é único e o software tem essa informação, ele reconhece cada escambore assim que uma quantidade suficiente desses pontos são lidas. E depois disso você consegue substituir os escambores codificados pelo escambore do seu sistema de implante, desde que ele esteja homologado lá na plataforma da Shine. E o que não falta na literatura é artigos comprovando a precisão e a acurácia da fotogrametria intraoral. Diversos artigos aí já publicados comprovando que a fotogrametria intraoral consegue uma altíssima acurácia e precisão. E vale lembrar também o que não é fotogrametria. Então, diversas soluções têm sido lançadas no mercado e eventualmente têm gerado confusões aí a respeito do que é fotogrametria e do que não é fotogrametria. Quando nós falamos de fotogrametria, nós estamos falando do padrão ouro em transferência digital dos implantes. E vou mostrar para vocês agora a minha história com a Shine 3D em menos de 2 minutos. Vou usar aqui o meu feed do Instagram para poder mostrar como tudo começou, porque está tudo registrado lá. Eu conheci a Shine 3D no IN de 2024, pude conhecer a estrutura, testar os fluxos de trabalho, testar todos os equipamentos, me foi apresentado tudo lá, tanto o pessoal quanto o fluxo de trabalho, os scanners, os softwares, a função de cada coisa, a fotogrametria, o escaneamento das próteses totais, a união do rebordo com o interior da prótese. Pude conhecer o pessoal aí, o Oliver, o pessoal da China que veio aqui para trazer tudo isso. Fiquei tão encantado com a empresa que organizei uma compra coletiva aí de scanners, saiu algumas vendas. Na sequência, encontrei a Shine 3D lá no meu mestrado, eles foram fazer uma visita lá na nossa turma e eu pude de novo, mais uma vez, testar os equipamentos e gravar alguns conteúdos aí, né? Quando eu conheci a Shine, eu já fazia conteúdos para o Instagram. E eu encontrei com eles de novo na Alemanha, na feira do DS 2025. Fui visitar o stand da Shine, pude testar algumas ferramentas que eu ainda não tinha testado, a workstation deles, a integração de todas as imagens em um único lugar. E em maio de 2025, eu tive presente no Latam Reseller, onde eu me tornei aí embaixador da Shine e fui o primeiro dentista brasileiro a ter um Shine Elite. Passei pelo Rio de Janeiro lá com o pessoal da Shine, eles anunciaram a nossa parceria um mês depois, fiquei muito feliz, e a partir daí eu comecei a falar aqui nas redes sociais, nas palestras, já oficialmente como embaixador da Shine. E pude publicar aí alguns conteúdos, já usando o scanner, a fotogrametria, sendo aí o primeiro dentista do Brasil a ter esse scanner e poder usar em primeira mão aí essa tecnologia fantástica. Tive a oportunidade também de ter em meu consultório por algum tempo a super impressora Acufab F1 da Shine, que traz várias vantagens aí. A plataforma aquece, uma impressora super rápida, impressora de elite mesmo.
as imagens aí de quando eu me tornei embaixador da Shine e recebi aí o meu Shine Elite, o primeiro do Brasil, muito orgulhoso por isso. É aqui quando o scanner e a impressora chegaram no meu consultório. Agora, meus amigos, vamos para a prática. Vou mostrar para vocês aqui como o scanner funciona e como eu aplico a fotogrametria nos meus casos clínicos. Vamos lá? Bem, isso que vocês estão vendo aí é um escaneamento com Shine Elite, feito em uma mandíbula. Vocês devem perceber que escanear uma mandíbula não é uma tarefa fácil, quem já tentou escanear uma mandíbula sabe, coisa que esse scanner não tem dificuldade. Então ele tem uma ponteira maior, um FOV maior específica para desdentados totais e ele consegue se localizar com muita facilidade nessa mandíbula. A união das malhas, eu tinha escaneado esse paciente já com o provisório, escaneei o paciente sem o provisório e a união das malhas é feita de forma automática. Após escanear o paciente com a prótese e o rebordo do paciente sem a prótese, chegou a hora de fazer a fotogrametria. Olha o que está acontecendo. O scanner está lendo esses pontinhos em cima dos escambores que eu parafusei nos implantes e ele já conseguiu reconhecer cada um dos escambores. Então o meu trabalho aí é apenas passar o scanner sobre os escambores para que ele consiga reconhecer cada um individualmente. Então eu tenho, portanto, nesse momento, o escaneamento do rebordo e o escaneamento do escambore. O próximo passo é juntar as duas coisas. Então, olha o que o scanner fez. Ele teve a capacidade de juntar o escaneamento que eu fiz do rebordo com o escaneamento da fotogrametria. É isso que traz a precisão e a acurácia. Então ele escaneia as duas coisas separadamente e depois ele une as malhas. E eu posso trocar os escambores codificados da fotogrametria para os escambores do sistema de implante que eu quiser usar. E o resultado é isso aqui, meus amigos, olha só. Então eu tenho aqui todas as malhas separadas, inclusive as malhas dos escambores. Então eu tenho esses escambores aí localizados no espaço separadamente. Olha que bacana. O escaneamento do rebordo que eu fiz inicialmente e os escambores em malhas separadas que eu posso ocultar e colocar, exportar isso separadamente, exportar tudo junto. Eu tenho essa opção aí maravilhosa para mandar para o laboratório, para colocar dentro do software de prótese e assim fazer a minha barra, fazer o meu protocolo com acurácia e precisão. Vamos ver o exemplo dessa mandíbula. Olha só, uma mandíbula desdentada com pouquíssima gengiva queratinizada. Quem já tentou escanear uma mandíbula dessa sabe quão desafiador é. Fiz o escaneamento do rebordo, fiz o escaneamento da fotogrametria e eu pedi para fresar, mandei para o laboratório para fresar uma barra em titânio, para parafusar diretamente nesses mini pilares. Está aqui a minha barra fresada. E olha só, coloquei a barra em boca, parafusei e ela encaixou igual uma luva com 100% de passividade aí nos meus mini pilares. Olha lá, dando um zoom aqui na união dessa barra com os meus mini pilares. Olha que beleza, que maravilha de passividade. E tá aqui o meu protocolo finalizado em boca. Eu pedi para acrilizar uma prótese, né? Dentes de estoque, fiz uma acrilização sobre essa barra. E tá aqui a radiografia mostrando aí a passividade que nós obtivemos com essa barra. Trouxe um outro exemplo para vocês aqui de um caso de PF1 e aqui embaixo mostrando que não necessariamente nós precisamos usar apenas em arcos totais. Então, em arcos parciais também nós conseguimos usar a fotogrametria para ter a passividade, né, para conseguir localizar aqui atrás esses implantes, que muitas vezes em esses rebordos dentro lá na posterior, é difícil de se escanear. E aqui a passividade, né, da nossa prótese PF1, estava condicionando o tecido, olha lá. Então, sendo instalada aí com passividade total. Prótese essa fabricada a partir do meu escaneamento com fotogrametria. Está aqui a minha prótese instalada e o tecido sendo condicionado. Antes de seguir, só explicar para vocês a diferença aí da classificação de Misch, Carl Misch publicou a classificação dessas próteses fixas em PF1, PF2 e PF3. A prótese PF1 é quando o paciente sofreu pouca reabsorção do rebordo, nós conseguimos devolver apenas dentes para ele. A prótese PF2 é quando o paciente já sofreu uma pequena reabsorção desse rebordo e nós precisamos fazer dentes alongados. E a PF3 é quando a reabsorção é mais severa e nós precisamos devolver, além de dentes, gengiva, né, de forma artificial para esse paciente. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um caso clínico de um protocolo bimaxilar nas duas arcadas que eu tratei ao mesmo tempo, com prótese do tipo PF3. Então aqui o meu paciente, as fotos iniciais da minha paciente, meu paciente digitalizado. Então escaneei a minha paciente com o meu scanner Shine Elite, inclusive a PT que ela usava. Olha aqui o rebordo da paciente. O próprio scanner, o software do scanner, ele consegue reconhecer que uma coisa se encaixa na outra, então que a parte interna da prótese ela se encaixa aqui nesse rebordo.
montei o meu paciente na dimensão vertical, fiz o planejamento com o meu protocolo bimaxilar com 2 próteses PF3, a OnFor na arcada superior, a OnFor na arcada inferior, planejamento digital pronto, tanto planejamento protético quanto planejamento cirúrgico. Parti para a cirurgia para operar de forma guiada. Tá aqui as minhas guias para poder fazer a regularização óssea. A guia de regularização óssea em posição, regularização óssea executada de forma guiada, vista oclusal aqui da regularização óssea, a guia de instalação dos implantes já posicionada para fazer pronta para fazer a fresagem, o comparativo do desenho das guias cirúrgicas com o momento cirúrgico, os implantes instalados, e aqui, meus amigos, eu optei por fazer o meu escaneamento em campo aberto. Então eu usei a guia cirúrgica como referência para voltar tudo para o software. As próteses ainda não tinham sido impressas. Quero que vocês prestem atenção nesse fluxo, porque eu vou mostrar para vocês qual foi o meu trabalho aqui nesse fluxo, que foi operar o caso e fazer o escaneamento ainda com a guia em boca em campo aberto. Então, olha só o que o scanner foi capaz de copiar. Copiou a guia cirúrgica, copiou o osso, até um pouco de sangue, que não é muito comum dos scanners conseguirem copiar, o metal dos mini pilares, tudo copiado pelo Shine Elite. Depois eu suturei e fiz o escaneamento desse rebordo. Qual foi o meu trabalho aí, meus amigos? Operei o paciente e fiz o escaneamento. Não trabalhei com prótese nesse momento aí. Fui operar a arcada superior. Osteotomia guiada, guia de fresar a instalação dos implantes em posição, o comparativo do planejado com o momento cirúrgico, e tá aqui o escaneamento do transoperatório também. Escaneamento esse que eu fiz com o meu Shine Elite, usando a fotogrametria. E tá aqui os escambores, né, já substituídos dos escambores codificados para os escambores do sistema de implante que eu queria utilizar. Na sequência, escaneei o rebordo já suturado e as minhas próteses que já estavam desenhadas, nós ligamos a prótese aos implantes que agora foram transferidos com acurácia. Aqui a arcada superior e aqui a arcada inferior. Recapitulando para vocês entenderem. Então, o planejamento digital já estava pronto, as próteses já estavam prontas. Fui para a cirurgia, essas próteses não haviam sido impressas porque eu precisava transferir a posição exata dos implantes, mesmo operando de forma guiada, a gente não consegue 100% de precisão. Nós precisamos instalar os implantes e depois transferir o posicionamento desses implantes para que eu não tenha trabalho nenhum com essa prótese. Vocês vão entender. Então, operei de forma guiada, fiz o escaneamento no transcirúrgico, suturei e escaneei o rebordo. Fiz isso na arcada superior, fiz isso na arcada inferior. A gente voltou tudo isso aí para o software e nós imprimimos a prótese. Qual foi a intenção, meus amigos? A intenção foi que eu não tivesse trabalho com essa prótese, que eu tivesse trabalho com a minha cirurgia. Qual é o sonho de todo implantodontista? Não é fazer a sua cirurgia de protocolo e não precisar mexer com prótese e a prótese aparecer pronta? Pois bem, imprimimos essa prótese aqui em resina A1, provei, imagem aqui já após o ajuste oclusal, fiz a prova dessa prótese, comparativo do que foi planejado com o que eu instalei na boca da minha paciente, algumas horas depois da cirurgia, tá? Então eu operei o caso, a paciente foi para casa, horas depois a paciente voltou, eu estava com as próteses impressas, e assim eu segui a minha carga imediata. Quando eu fiz a prova do caso e constatei que a prótese estava encaixando exatamente onde foi planejado, aí sim eu fiz a maquiagem da gengiva. Na frente da paciente, batendo um papo com a paciente lá, enquanto a paciente estava na cadeira, já tinha aprovado, eu fiz a maquiagem. Maquiagem essa que a gente faz aí em cerca de 15 minutos, uma maquiagem de forma provisória. Eu entreguei então a minha carga imediata provisória para minha paciente aí, tendo muito pouco trabalho com essa prótese. E o comparativo aqui, ó, o inicial com a minha carga imediata. Vou mostrar para vocês agora um segundo caso que trata-se de uma prótese do tipo PF1, onde eu fiz um protocolo flapless sem abrir retalho. Então, tá aqui a minha paciente, as imagens iniciais da paciente, que usava também um APT. Digitalizei a minha paciente com o meu scanner Shine Elite, olha só que bacana. O software ele consegue identificar aí, olha só, que o rebordo se encaixa no interior da prótese. Então a gente escaneia a prótese, escaneia o rebordo e o próprio software faz a união dessas malhas. E eu tenho a minha paciente, então, na dimensão vertical aí, olha só, correta, com todas as referências para eu poder fazer o meu planejamento digital. Aliei as malhas da tomografia com o escaneamento. Então eu tive aqui ó, o meu rebordo bem posicionado, pude fazer o desenho da minha prótese PF1, posicionar os meus implantes, e aqui eu tenho o planejamento, olha lá. A gengiva, dimensão vertical, antagonista e o design dos dentes e meus implantes posicionados. Uma vista oclusal aqui da minha
do meu planejamento. Fiz uma cirurgia guiada, sem abrir retalho, fiz a perfuração aí de forma flapless, instalei os meus componentes, os mini pilares, e transferi a posição final dos meus implantes usando a fotogrametria durante o transcirúrgico, meus amigos. Então, perceba que a prótese ainda não tinha sido impressa. E olha só como foi o escaneamento. Está aqui o meu escaneamento do rebordo, no transcirúrgico, o scanner lá, olha só, costurando as malhas, apenas do rebordo, sem nenhum escambório em posição. Olha que maravilha. O scanner fazendo aí a leitura, a costura das malhas de um desdentado total, que muitas vezes é um desafio, né, para alguns scanners intraorais. Bem, a partir daí, olha lá, coloquei os escambórios da fotogrametria e o scanner está fazendo agora a fotogrametria propriamente dita. Ele está lendo esses pontinhos brancos aí em cima dos escambórios codificados e está localizando os escambórios no espaço e, consequentemente, localizando os meus implantes aí no espaço. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o match entre o rebordo e o escambório. Então eu escaneio um pouquinho do rebordo, um pouquinho do escambório, e o software junta as duas coisas e eu posso então substituir os escambórios codificados pelos escambórios do sistema de implante que eu estou utilizando. Após isso, o nosso trabalho é linkar a prótese que já estava desenhada aos mini pilares, à posição dos implantes que nós transferimos através da fotogrametria. E assim eu joguei para a impressora da Shine, que imprimiu esse protocolo em 19 minutos, olha que maravilha. Então tá aí a Acufab F1, olha lá. Imprimiu a minha prótese aí rapidamente e a gente está prestes a instalar essa prótese na nossa paciente algumas horas depois do procedimento. Tá aqui a minha prótese impressa, do jeito que saiu da impressora. Tá indo para a curadora da Shine 3D também. Eu estava aqui no meu consultório com fluxo completo, essa curadora ela aquece, aumenta a temperatura, ela tem o uso de nitrogênio também para diminuir os níveis de oxigênio aí dentro da câmara e fotopolimerizar até o final. E aqui, meus amigos, o pós-operatório imediato com a prótese parafusada. Então, minha carga imediata impressa aí, parafusada com acurácia, repetindo aí, replicando aí o que foi planejado idealmente no software. Olha essa vista oclusal, nós fizemos essa prótese com as ameias, também por lingual, tudo soltinho para que a paciente, depois de décadas, tivesse novamente a sensação que está tendo dente de novo. O comparativo do que foi planejado com o que foi entregue, vista lateral, lado direito, lado esquerdo do planejamento, vista oclusal aí, do meu polígono, né, da disposição dos meus implantes e dos dentes, como foi planejado. E aqui o comparativo do inicial com a minha carga imediata. Que maravilha! E a transferência dos implantes sendo feita de forma acurada e precisa através da nossa fotogrametria. E aqui o condicionamento desse tecido sendo executado. Que imagem maravilhosa, que todo implantodontista gosta de ver e que gostaria também de sempre estar fazendo casos assim. Eu tenho certeza disso. Trouxe para vocês aqui mais um caso clínico, tratando-se de uma PF3, né, com implantes zigomáticos, onde eu fiz a transferência dos implantes também com campo aberto. Não precisa ser assim necessariamente. Eu estava aí testando alguns fluxos de trabalho e no pós-operatório transferi a posição aí dos implantes convencionais e também dos implantes zigomáticos. A prótese que já estava desenhada, depois nós fizemos a mesma coisa, linkamos a prótese aos implantes e está aqui a minha prótese impressa, maquiada, posicionada em boca. Esse caso também foi planejado digitalmente, 3 implantes convencionais na pré-maxila, 2 implantes zigomáticos na região posterior. Usamos a prótese que a paciente tinha como referência para escolher a saída protética aí dos parafusos. Desenhei uma guia cirúrgicas para os implantes convencionais e guias cirúrgicas também para fazer os implantes zigomáticos. Está aqui o desenho das guias comparado com as guias impressas. Aqui o transcirúrgico, olha lá, a guia do zigomático em posição, onde a gente usa essa guia para fazer a marcação com lápis esterilizado, olha lá, o ponto de ataque, o ponto de entrada no zigoma, onde vai ficar a altura do implante e o comparativo com o planejamento. E aqui a perfuração já executada, estou comparando aqui com o planejamento, olha lá a fresa em posição e o implante instalado, implante zigomático instalado, comparado com o que foi planejado. E aqui, meus amigos, foi o realinhamento das malhas. Eu fiz uma tomografia no pós-cirúrgico, eu comparei o que eu planejei com o que eu executei. O que está de azul foi o que foi executado e o que está de amarelo aí, olha só, foi o que eu planejei, tendo aí uma acurácia satisfatória no posicionamento dos meus implantes. E uma precisão também, né, que eu consegui replicar aí uma boa acurácia em todos os implantes.
Beleza? Mais uma vez, a fotogrametria do transcirúrgico, a prótese impressa com gengiva maquiada, aqui a prótese parafusada em boca com total passividade e a nossa paciente aí com um novo sorriso de carga imediata para esse arco total aí, beleza? Mais um caso clínico aqui, agora só o resultado. Outra prótese do tipo PF1 com escaneamento no transoperatório, a prótese PF1 impressa, a prótese PF1 instalada, e aqui a nossa paciente, olha que coisa mais linda, sorrindo aí com a prótese apenas com dentes, sem gengiva. E assim eu tenho seguido esse fluxo de usar a fotogrametria para fazer os meus arcos totais. E eu tenho aqui o privilégio de falar para vocês que tudo aquilo que nós lemos, que eu leio nos artigos científicos a respeito da fotogrametria intraoral, que nos traz precisão e acurácia, é verdadeiro e é replicável na nossa rotina clínica e tem uma série de vantagens resolvendo para a gente o grande problema, que é a transferência digital dos implantes com precisão e acurácia. Eu gostaria de lembrar para vocês que nós temos uma pós-graduação em implantodontia digital, onde nós passamos todo o fluxo digital da implantodontia, a gente esmiuça etapa por etapa e você vai aprender também como transferir os seus implantes digitalmente com acurácia e precisão. Esse QR Code vai te levar para o perfil do nosso Instagram, @implantodontistaDigital. Eu quero agradecer a atenção de vocês e estou aqui disponível para tirar dúvidas. Fique à vontade para fazer as suas perguntas e obrigado pela sua atenção.